paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus é bom. Vamos ministrar aqui uma palavra. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 até o versículo de número 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo que não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa palavra ela é muito profunda, porque ela lida com um aspecto que todos nós temos: ansiedade, preocupações. No momento que nós estamos enfrentando agora, muito mais isso se tem manifestado. As pessoas muitos estão desorientados. Mas nós temos uma razão para nos orientar. Nós temos uma palavra que consegue nos direcionar em todo esse caos. Deus opera no meio do caos. Deus, ele trabalha no caos. Deus muda situações em meio ao caos. E podemos começar dizendo que Deus tem cuidado verdadeiramente dos seus. O incentivo é muito claro. A afetividade por Mamon, ou a afetividade por Deus, vai gerar em você sentimentos. Isso vai promover em você sentimentos. Ou você vai amar Deus e vai devotar a Ele, ou você vai se devotar a outras coisas. No caso aqui, Cristo usa o exemplo de Mamon, a personificação da riqueza. As pessoas estão turbadas. Muitos estão preocupados, como vai ser amanhã. Os supermercados estão sendo invadidos, né? Teoricamente, pessoas estão preocupadas em estocar alimento. E aí eu olho para uma palavra como essa e digo: Deus cuida. Deus cuida de nós. Precisamos apenas fazer aquilo que é básico. E talvez em todo esse caminho agora de dificuldade enfrentado, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, as pessoas estão desconcertadas. É difícil ver, ou difícil entender que muitos cristãos estão ociosos na fé, preocupados em como vai ser o amanhã e se esquecendo que o próprio Jesus já disse, Mateus 6,34, basta o próprio dia, o dia é mau, o dia é mau, cada dia é seu próprio mal, mas nós devemos confiar em Deus. Essa palavra é uma palavra que traz esperança àqueles que ouviam Jesus, que estavam, de certa maneira, perdidos. Jesus ainda continua cuidando dos seus, Deus ainda continua cuidando dos seus. A primeira pergunta dentro desse contexto é profundamente forte. Se Deus cuida assim,
da erva do campo que hoje é colhida e depois lançada no forno. Poxa, não cuidará de vocês, homens de pequena fé? Com toda certeza Deus cuida. O homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Pense nisso. Sendo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, Deus está declarando: eu cuido. Deus cuida de nós. Isso é extremamente forte. O pássaro, ele exprime a glória de Deus. A flora, ela também demonstra a glória de Deus. Coisas criadas por Deus exprimem a sua glória. Paulo diz isso em Romanos, que as coisas criadas, elas declaram a existência da divindade, mas ainda que todas essas coisas tenham por si a glória dada por Deus, Deus fez a cada um de nós, homens e mulheres, todos a sua imagem, e Deus é quem cuida de nós. A desesperança está aí, mas o que fazer agora? Acreditar em Deus, esse é o caminho. O que nos resta é acreditar, não duvidar. Confiar em Deus, não duvidar. Mateus 6,33, Jesus disse: olha, buscar primeiro o reino. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. É isso que é interessante, um discípulo, alguém que compreende o que Deus fez por ele, ele tem agora um novo objetivo, um novo foco. E esse foco agora é buscar aquilo que está relacionado com o reino de Deus. Paulo disse: o reino de Deus não é comida. Paulo disse: o reino de Deus não é bebida, mas é poder no Espírito Santo de Deus. A direção vem de Deus. O que nos cabe é confiar. A nossa ansiedade, ela não vai mudar o dia de amanhã, não vai. Ela só vai esgotar suas forças do dia de hoje e te deixar apavorado, te deixar assustado, te deixar sem esperança, desconfortado. Mas quando nós cremos em Deus e sabemos que Deus cuida, nós sabemos que comida não vai nos faltar. O alimento, ele chega. Nós sabemos que vestimento não vai nos faltar, ele vai chegar. Nós sabemos que o que precisamos beber também não vai faltar, vai chegar. Porque Deus disse isso na sua palavra. As únicas pessoas que são aqui demonstradas por Jesus como as que se preocupam com o dia de amanhã são os gentios, são aqueles que teoricamente não conheciam sobre Deus, não tinham uma base sólida sobre Deus. Isso é muito forte. Se nós olharmos para a palavra, o Velho Testamento, o livro de Reis, um exemplo. Elias, o profeta, está fugindo de Jezabel depois de ter sido ameaçado de morte. Ele vai para uma caverna. Jezabel era mulher de Acabe, um dos reis de Israel. E Deus vai cuidar de Elias ali. Deus vai mandar carne. Deus vai usar um corvo para levar alimento para Elias. Deus cuida. Nós estamos ali também no Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Jesus está ali, 5.000 pessoas, um grupo de pessoas o seguia, na verdade. E o que se tem de registro é que quase 5.000 homens foram alimentados por 5 pães e 2 peixes, a multiplicação. Quando confiamos em Deus, coisas como essas acontecem. Quando acreditamos em Deus, Deus move o sobrenatural em favor de quem Ele guarda, de quem é dele, de quem tem o seu selo. Paulo vai dizer isso aos irmãos: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estão selados para o dia da redenção, ou seja, do resgate, da nossa salvação, do cumprimento daquela promessa. Essa palavra, ela nos diz o seguinte: confiamos em Deus. Pare de duvidar. Pare de desacreditar. Será que não é o bastante tudo que Deus fez por nós até o dia de hoje? Quando você ficou sem comer, quando você ficou sem vestir, ou quando você ficou sem beber, olha, talvez você aí, tampouco, talvez a minha idade, quase 39 anos, e Deus cuidou, sempre. Não existe fator externo que possa descaracterizar o que Deus é e o que Deus faz. Não existe, vou repetir, fator externo que possa descaracterizar o que Deus é e o que Deus faz. O que Deus é, Senhor. O que Deus é, Rei. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos.
Tudo que está acontecendo, Deus tem o controle. Deus tem o controle da minha vida, Deus tem o controle da nossa vida, Deus tem o controle da sua igreja, Deus tem o controle de todo mundo, porque tudo foi criado por Deus. Embora as coisas pareçam estar fora do nosso controle, elas não estão fora do controle de Deus. Não se deixe ser tomado pela ansiedade, não faça tolices, não desanime, não desista da sua fé, creia em Deus, acredite, Deus ainda continua zelando pelos seus e as suas servas. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos direciona nesse dia, Deus é quem nos direciona em todo o tempo, Deus é quem nos direciona a cada momento, a cada instrução, e aqui está uma instrução para hoje. Não se preocupe, essa é a palavra, não se preocupe. Não se preocupe, confie em Deus, cada dia basta o seu próprio mal, a sua própria dificuldade, e Jesus volta nos chamando, confie em mim, busque o meu reino, busque a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E olha que pergunta interessante que nós temos nesse contexto. Quem de vós? Quem de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, 46 centímetros. Quem aqui pode fazer com que uma situação mude com a sua ansiedade? O que Jesus quer dizer é que não pode, você não pode mudar as coisas através da ansiedade, mas se existe algo que pode mudar as coisas, é a sua posição em Deus. É crer, é acreditar, é deixar com que Deus faça o que Ele tem que fazer, é orarmos e buscarmos e continuando dando a Deus aquilo que lhe é devido, a honra, a glória, a confiança, porque Deus verdadeiramente tem cuidado de nós. Não se desespere, mantenha-se firme, mantenha-se debaixo do domínio de Deus, sob o controle de Deus, não se desespere. Vou repetir, não há nada que você possa fazer que possa mudar alguma situação, a não ser o fato de confiar, acreditar, orar e buscar a Deus. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa verdade que está tão clara aqui. É interessante, Jesus diz, olhe, o problema é que nós não aprendemos a olhar. É tantas coisas que nos acontecem que nós perdemos esse vislumbre, essa máxima. Jesus, olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros, olhe como que esses animais são cuidados por mim, e você vale muito mais. Você vale muito mais do que um pássaro. Deus é quem cuida de nós. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso auxílio, Deus é a nossa força. Ele é aquele que vive e que reina para sempre. Então o que nós precisamos? Nos redirecionar aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A sua instrução. Então o que nós precisamos fazer é buscar o seu reino, buscar a sua vontade, buscar obedecê-lo e acreditar no que ele tem dito, no que ele tem falado, no que ele tem ensinado. Pender para outros caminhos não vai resolver. A ansiedade não vai mudar a situação. A preocupação só vai te dar insônia. A preocupação só vai roubar a tua paz. Mas Deus pode te dar a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. E para aqueles que ainda não estão introduzidos dentro do reino de Deus, porque introduzidos dentro do reino de Deus, porque Jesus diz que tem que buscar esse reino, você tem que viver em conformidade com ele. E só há uma forma de viver em conformidade com o reino de Deus. E qual é essa forma? Recebendo aquele que é o dono do reino, Jesus. A confissão de fé, a declaração, a entrega de vida, a mudança de comportamento através da pessoa de Jesus, através do seu Espírito Santo. Jesus é quem cuida de nós, Deus é quem zela pela nossa vida. E essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde, essa é a palavra de Deus para nós nesse dia, nesse momento, que nós venhamos a confiar. Mateus 6,33, busque o quê? O reino. Busca aquilo que tem a ver com o reino, o reino de Deus. Isso é o mais importante. Nós não somos cidadãos dessa terra, diz a palavra de Deus. Nós somos pessoas pertencentes ao reino de Deus. E isso é muito forte.
Assim eu termino esta palavra, declarando sobre você a quebra de toda ansiedade, o conforto do seu coração nessa tarde, a paz de Deus que excede todo entendimento. Seja agraciado, seja cheio da presença do Espírito de Deus. Tenha paz no seu coração, em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que tem roubado a sua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja repreendido. Seja destruída toda sofisma no seu entendimento. Toda incredulidade, toda dúvida a respeito de quem Deus é. Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua tendo domínio e continuará tendo domínio de todas as coisas. Porque Deus não mudou. Lembre-se, basta a cada dia o seu próprio mal. Deus abençoe.